Gliding through on my bike, gliding through. E aí galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Agora a gente está aqui para reagir ao álbum Virgin, da Lorde. Nós já reagimos aos 3 singles dessa era da Lorde, é o 4º álbum de estúdio dela. Nunca ouvi um álbum da Lorde inteiro, nunca acompanhei tão de perto o trabalho dela quanto agora. A gente reagiu aí a What Was That, reagimos a Man of the Year, reagimos a Hammer. Eu vou deixar aqui nos comentários o link para uma playlist só com essas reações à Lorde. Me surpreendi muito com esses trabalhos. Man of the Year se destaca para mim em delicadeza, beleza de melodia, vocais, mas gosto dos outros 2 singles também. Percebo que há uma coisa mais intimista nos visuais aqui, parece uma escolha da era e casa com um financeiro mais enxuto também. A Lorde é artista-list, não que ela precisasse economizar em clipes, mas a gente está vendo hoje um movimento dos artistas no sentido de não gastar tanto em clipes, e ela compensa essa falta de locação, falta de muitos recursos físicos, com filmagens interessantes, com algo mais hipster, mais alternativo. Eu gosto bastante, estou bem ansioso para conhecer o restante da sonoridade desse trabalho aqui. São 11 faixas, como a gente já reagiu a 3, a gente vai ouvir as 8 inéditas aqui agora juntos. Se é a sua primeira vez aqui, se inscreva aí para dar uma força pra gente de antemão. Curta esse vídeo para ele chegar a outras pessoas que curtem o trabalho da Lorde como você. E encaminhe para as comunidades de pessoas que são fãs da Lorde que você conhece, para a gente reunir uma galera aqui para falar de música boa e trazer mais reações à Lorde. Quando eu reagi a Man of the Year, What Was That, muitos de vocês pediram react a um álbum dela chamado Melodrama. Se vocês quiserem reação a esse álbum, eu tenho um desafio para vocês. Se a gente chegar a 2.000 views aqui, eu trago reação ao Melodrama. Então mande nos grupos de fandom aí, falem essa situação pra galera vir apoiar aqui. Bruno de Maio, Gabriel Marralém, Licentrismo, todos eles eu já vi que estão com mais de 3.000. Então vocês conseguem colocar 2.000 aqui pra gente trazer reação ao Melodrama. Chega de conversa, vamos pra reação. Faixa 1, Hammer, a gente vai pular, porque tem reação aí já, vai estar na playlist pra vocês, eu vou deixar card também. Faixa 2 também tem reação, vai estar lá na playlist, What Was That. A gente vai começar por Shapeshifter, faixa 3. Aqui no canal a gente avalia cada faixa para fazer um top 5 no final, e aí vocês me contam o top 5 de vocês. Hammer vai ser 9,5, What Was That vai ser 9. Vamos para a faixa 3, Shapeshifter. Uma intenção parecida com What Was That, um vocal mais falado. Ela já fazia muito isso? As músicas que eu conhecia dela de fora da bolha não eram assim, com esse vocal mais falado. Parece algo da era. Você vê que tem camadas de voz aqui, que legal. Que legal esse segundo verso, hein? Algo diferente no instrumental, achei que ia ficar só naquela bateriazinha, mas entrou um instrumento legal aqui. Esse pedaço da música com esse vocal meio de cabeça dela, muito contagiante. Essa melodia é muito boa, desse pedaço. Caramba, ela consegue trazer um instrumental tão simples, mas fica algo tão artístico. Alguns adlibs.
vi o tempo passar. Sabe o que está mais impressionando nesses trabalhos da Lorde? E para mim é uma experiência toda nova, porque só agora eu estou me atentando mais para o trabalho dela. É como ela consegue fazer algo grandioso, algo artístico, com simples. O instrumental aqui é super simples, é praticamente o tempo todo essa bateria monótona. Aí, próximo do segundo refrão, a gente tem um instrumento novo ali, trazendo certa dinâmica, mas ainda assim muito simples. Vocalmente, ela não explora beltings aqui, ela até vai em agudos, mas com escolha de voz de cabeça, algo mais sutil, algo mais comedido. Só que as letras são tão profundas, cabe tanta interpretação aqui nisso, parece que ela está refletindo sobre as relações que ela teve, sobre o papel que ela assumia nessas relações, sobre como de diferentes formas ela tentou se encaixar em uma relação e não dava certo, e como ela está agora falando de um cara que, apesar de toda essa experiência, todos os lugares pelos quais ela passou, ele ainda consegue tirá-la do eixo. Ela já fez tanta coisa, já viveu tanta coisa, conheceu tanta coisa, mas na noite que ela está cantando essa música, ela só quer se apaixonar mais uma vez. E ela traz coisas pesadas e problemáticas de uma relação. Eu te expulso para depois eu te chamar de volta. Dramas de relações perigosas. Eu gosto quando os artistas são crus, verdadeiros assim nas músicas, não cantam só sobre a parte bonita de uma relação. Por toda a produção aqui, mesmo que não tivesse lido a letra aqui, já seria uma nota 10, mas com certeza o lírico aqui enaltece, engrandece ainda mais essa nota 10, essa faixa aqui pra mim. Faixa 4, Man of the Year, a gente já reagiu aí, uma das minhas favoritas da Lost, das poucas que eu conheço. Produção muito boa, comedida também, para dar espaço para esse vocal dela. Uma grande melodia e mais uma nota 10 para mim. Vamos para a faixa 5, Favorite Daughter. Eu adoro como o grave dela é surproso. Letra é pro pai dela? Interessante que eu tô sentindo um pouco de raiva nessa música. Apesar de nesse pré-refrão, por exemplo, a letra ser esperançosa, ser ela contando sobre os palcos se enchendo. A Lorde tem relação problemática com o pai? Essa faixa faz parecer que sim. Gente, eu tô gostando mais dos não singles, tá? Essa letra parece expor uma relação conturbada com o pai. Eu percebo versos aqui em que há amor, há sentimento na forma como ela fala dele, mas há momentos em que parece... Ela fala claramente de se esforçar, de ganhar medalhas para tentar chamar a atenção dele, se tornar a filha favorita, e fala de tentar, de todas as formas, acessá-lo, mas ter partes, ter lugares dele que para ela são estranhos. Dá a sensação de que esse pai era distante.
Outro momento dá a sensação de que ele cobrava muito dela também, dela dizendo, eu tô me esforçando, eu tô fazendo de tudo, só que algumas notas eu não consigo atingir. Antes dela contar a parte dos voos, dos shows se enchendo, das pessoas acreditando nela, e eu gosto desse verso, dessa menção aos fãs aqui, e de como isso muda a autoestima, muda a visão do artista sobre as coisas, né? Às vezes, cercado de gente que cobra tanto, o artista passa a se perguntar, passa a duvidar. E aí, quando encontra desconhecidos que olham para ele, se identificam com a ideia, se identificam com o trabalho, todo o brilho, toda a esperança, todo o brilho do olho volta. Eu gosto dessa homenagem aos fãs aqui, mas parece que de fato é sobre cobranças do pai, sobre algo complicado na relação entre eles. É muito massa também as intenções pelas quais ela transita durante a faixa, pelo menos eu tive essa percepção, eu percebo raiva em alguns versos, percebo alívio em outros. É interessante vocalmente uma artista conseguir fazer isso quando o instrumental, quando a produção é tão sutil. O vocal tem o poder de trazer essas dinâmicas, essas mudanças. Na maioria das vezes a gente vê a produção fazer isso. A Lotte tem capacidade de fazer isso com o vocal, eu acho muito massa. A melodia é boa aqui também, não tão boa quanto as anteriores, as duas anteriores pra mim. Gosto dos vocais, gosto da produção, 9,5 pra ela. Vamos pra faixa 6, Current Affairs. O gravão dela. Essa letra é sobre o quê? Nossa, a letra é pesada, parece que ela tá falando da primeira noite de uma mulher, né? E não foi o que ela esperava. Olha esses adlibs. Parecem gemidos. Caramba, eu arrepio inteiro. Será que foi intencional essa sensação de estar falando disso e trazer adlibs assim? Camadas. Até pelo título dessa música, a sensação que dá é de que ela tá tratando da primeira noite de uma mulher, sim, a primeira vez de uma mulher, e não foi o que ela esperava, a cama tá pegando fogo, então tem química ali, só que ela tá assustada. E tem um trecho que ela até fala, eu vi na TV a lua de mel, havia tanta paixão, até vermos o vídeo depois. Então, me dá a sensação por esse pedaço de que ela critica. Pode ser muita viagem minha, mas eu já vi, tem um filme brasileiro inclusive, chama Vida Invisível, de Eurídice Guzmão, salvo engano. O engano talvez seja só sobre o nome da protagonista. E que retrata uma lua de mel em que ela gostava do marido, ela não foi aquele casamento que ela era totalmente infeliz, ela queria casar com ele. Só que na noite da lua de mel ela não queria, ela não estava afim de que acontecesse. E ele não respeitou isso. E eles continuaram casados depois do que aconteceu naquela noite, e ela teve filhos, a vida seguiu. Me dá a sensação de que a Lotte talvez esteja falando isso, sobre, além de trazer esse descontentamento com essa primeira vez dela, do eu lírico dela na música,
trazer sobre: será que as luas de mel são tão doces quanto são desenhadas, quando são vendidas para nós? Será que as relações são tão boas para as mulheres quanto os homens acham que são? Me trouxe essas reflexões aqui, essa letra, e que legal música conseguir fazer isso, né? O trabalho da Lorde ser madura a esse ponto. Ótima faixa, nota 10 para ela. Além dessa letra que traz essa reflexão, a produção é muito boa, vocais interessantes. Eu me arrepiei naquela parte em que ela estava falando essa parte da cama pegando fogo, e alguns adlibs que me pareceram querer remeter a gemidos, e achei muito sagaz, muito esperto da parte dela e da equipe fazerem isso. Se foi intencional, se não foi só viagem minha, me fala aí se vocês também acharam e tiveram essa percepção. Nota 10 para essa faixa aqui. Vamos para a faixa 7, Clear Blue. After the ecstasy, testing for pregnancy, praying in MP3. I'm scared to let you see into the home machine, leave it all on the field. Legal essa harmonia com o vocal distorcido. A letra pesadona de novo. Tá a capela isso, né? É só harmonia. I feel you answer my hips moving faster, approaching until I cry. How's it feel being this alive? De novo. Where did it go? Wish I kept the clear blue. I remember how it feels to be so. Gente, a capacidade da Lorde fazer isso, trazer essas nuances com a faixa a capela. A gente tem uma harmonia ali com o vocal distorcido, alguns adlibs que de novo me remeteram a gemidos dentro dessa temática que faz sentido, só que é só. E a música é grandona só com isso, não precisou de grande produção instrumental aqui. Ela fala em dado momento ali de teste de gravidez, após o êxtase teste de gravidez, e fala muito em ser livre. A leitura que eu faço é de que ela fica com pessoas porque quer, é a mulher livre a esse ponto de, se tá afim de ficar com o cara hoje à noite, vai ficar, não espera que as pessoas cheguem até ela, faz isso sempre, fez com esse cara, perde a cabeça nos momentos de fazer isso, aí no dia seguinte precisa fazer um teste de gravidez, após um tempo precisa fazer um teste de gravidez. Só que, principalmente por causa de um trecho no final, eu achei tão esperto, eu vou reler aqui junto com vocês, de tão legal que eu achei esse trocadilho. Ela acabou se apaixonando por esse cara, né? Ela era essa mulher livre, que escolhia com quem ficava, que escolheu ficar com esse cara sem compromisso, sem projeções, só que ela acabou gostando dele. Ela fala assim: eu sinto você responder, meus quadris se movem mais rápido, rebolei em você até eu chorar. E pode ser que seja exclusivamente sobre esse momento, até eu chorar de prazer, ou pode ser que ela fez isso várias vezes sem compromisso, sem pretensões, até o momento em que houve pretensões da parte dela, não foram correspondidas e ela chorou por esse cara. Então, que esperto trazer um verso assim, com esse duplo sentido, e viajar, fazer a gente viajar na interpretação assim. Me parece ser uma história seguida da faixa anterior, aquele lance casual que estava rolando com aquele cara, e aí nessa faixa ela fala um pouco mais sobre como ela se envolveu. Será que é sobre uma relação pontual esse trabalho? A Lorde falou algo a respeito? Me contem aí. Apesar de não ter produção instrumental aqui, ser só vocal distorcido, harmonia de vocais, camadas, adlibs, nota 10 para essa faixa, uma grande música do álbum, talvez a melhor até aqui para mim. Vamos para a faixa 8, eu vou falar em português, GRWM. Soap, washing him off my chest, keeping it light, not on, digging in. Jumping from stone to stone in a riverbed, I guess. Tô gostando dessa produção, instrumento diferente. Maybe you finally know who you wanna be. A grown woman in baby tea, a grown
woman. Gossip girl woman. Tecladinho delicado e o vocal fica mais intenso. Contrastes. Ei! O gravão dela e o instrumental. GRWM é Grown Woman. Galaxy, Los Angeles, 2009, EP, so impressed. Isso é um sintetizador? Que legal. Back when the stolen spirits went straight to the head. É. Finally know who you wanna be. A grown woman, lady, a grown woman. E é de novo o que eu falei, é a riqueza do simples. Ela fala muito de cintura e quadris, né? Será que é uma pauta pra ela, uma questão pra ela? E tem uma dualidade legal aqui, quando acabar a gente fala. Sabe o que eu achei mais massa? Que eu tô falando muito de letras aqui hoje, né? Porque a Lorde, acho que o lírico dela e o vocal ultrapassam produção. Isso é nítido. Ela fala sobre procurando uma grande mulher, obviamente dentro de si, e acaba falando de novo, procurando. Então tá no gerúndio, né? Ela tá procurando, ela não achou ainda. Só que outros momentos da música dão a entender que nesse processo, em alguns lugares, ela achou. Ela começa falando, o sabonete está lavando ele do meu peito, sendo mulher adulta o suficiente para superar uma relação. E se for a mesma pessoa das faixas anteriores, o link entre as músicas está muito bom aqui. E ela fala no refrão, finalmente talvez você tenha conseguido ser quem você quer, uma mulher com uma camisetinha. Então ela encontrou essa grande mulher de certa forma. Só que ela continua procurando porque ela quer ser melhor, ela quer crescer mais. Gosto de detalhes, nunca é o simples. Ela conta as histórias, traz as narrativas, mas com detalhes muito rebuscados. Eu gosto dela falar assim, o terror da minha mãe, para poder elucidar como ela era uma menina que dava trabalho para a mãe. E ela enxergar isso de outra ótica agora, mais velha. Ela é de 96, eu tô surpreso que a Lorde é mais nova que eu. Jurava que ela tinha um pouquinho mais, pela maturidade das letras e do canto dela, não que ela pareça ter mais. A produção aqui parece um pouco com a anterior, apesar de essa aqui não ser a capela, tem algumas harmonias com vocal grave, meio distorcido, eu tô achando legal isso aqui nesse álbum, instrumentalmente ela é interessante, eu gosto de uma nuance de antítese quando o vocal dela tá mais intenso, mais grave, a produção poderia seguir isso, vai para o momento mais sutil, teclado mais sutil da música, para o contraste de melodia e de vocal mais graves. É um artístico muito absurdo nesse trabalho aqui, mais uma nota 10, e no final a gente tá aí, maus lençóis para fazer top 5, mas não tem como dar menos, não. Vamos para a faixa 9, Broken Glass. Depois vocês me falam se GR e WM é Grown Woman mesmo. Mystique is dead. Last year was bad. Esse instrumental tá bem Brett. Eu falei, ela falava muito de cintura nas outras faixas, dava pra ver que a coisa do corpo era uma pauta pra ela. Ela tá falando dela na terceira pessoa. Massa demais ela tratar a pessoa do espelho como outra pessoa, sobretudo no contexto de que alguém que mudou, passou por uma perda de peso. No final a gente fala mais, vamos ouvir, mas
É tanta coisa pra falar, cara. Eu tô querendo dar 10 pra tudo só pelas letras. E essa metáfora do espelho, de quebrar o espelho, brincar com isso que está no imaginário público de que dá azar, tem uma nuance muito legal também que a gente vai falar. Legal essa harmonia aqui, com o vocal mais grave. É interessante porque eu tô muito acostumado em ouvir Mariah e ela sempre traz camadas harmonizando. Eu tô gostando do jeito da Lost trazer camadas, é uma experiência diferente pra mim. Muitas vezes o vocal replicado, mas na mesma nota, sem trazer harmonia. Gente, acho que é a letra mais pesada do álbum, mas eu gosto muito de alguns contrastes que tem aqui. Ela traz um pouco dessa dualidade de... Olha o quanto ela se esforçou para chegar nesse corpo idealizado. E ela tem prazeres nesse caminho e nesse resultado, que ela fala, é bom ver a cintura e o quadril novos no espelho, só que ela traz em 90% da música os contras disso, quanto isso era um pouco de se perder. Ela começa falando, Mística morreu. Quem é Mística? Seria uma outra forma de se enxergar? Seria quem ela perdeu no espelho, nessa busca? E o tempo todo dizendo, quanto tempo eu perdi nisso, quanto de saúde mental eu perdi nisso, quanto eu deixei de dormir por causa disso, por essa busca pelo padrão estético. E é massa demais você treinar, você cuidar do seu corpo, você buscar um corpo legal, mas que seja porque você quer, que seja porque você se sente bem assim. E na música a Lost traz que para a personagem, não sei se é uma história pessoal aqui, o processo não foi muito assim, foi mais pela cobrança externa. E eu gosto de algumas dualidades aqui, além dessa de, apesar do lado ruim, reconhecer os prazeres também, retratar um pouco das duas coisas, a metáfora do espelho, a construção social de quebrar o espelho da azar, e ela dizer que eu quero quebrar o espelho, talvez seja só um espelho quebrado, talvez não dê 7 anos de azar, e trazer isso como rapó com a questão de talvez quebrar esse reflexo do corpo perfeito, seja só isso, não seja tão ruim não ter esse corpo idealizado, não seja 7 anos de azar, não seja algo tão ruim, seja só um espelho quebrado, seja só um arquétipo de físico quebrado, e ela vai ter um físico com o qual ela se sinta confortável. Talvez seja só isso, não seja uma grande questão, não seja algo para ter um grande temor. Vocês conseguiram entender o que eu quis dizer aqui? A nuance que eu percebi que ela trouxe de dualidade, de trazer a questão do azar, do espelho quebrado, para a questão de o arquétipo de perfil ideal ser quebrado também, e ser só isso, não ser uma grande questão. É legal também ela falar na terceira pessoa do reflexo, porque enfatiza o quanto ela se perdeu no processo. É como se ela enxergasse no espelho um corpo lindo, só que a outra pessoa tem pouco dela ali. E ela fala como se realmente fosse outra pessoa. Eu queria quebrar o espelho para mostrar para ela que talvez seja só um espelho quebrado, que talvez não vale a pena todo esse esforço e todo esse sacrifício de saúde mental em prol de um arquétipo que nem é dela, que nem é ela. Que riqueza de letras aqui, gente. Faltam 2 faixas, mas perto ali do álbum da FKA Twigs, é a melhor coisa que eu ouvi esse ano, tá? Que bom. Demorei um pouco, né? Mas que bom que vim reagir a esse álbum depois de a gente ter as letras disponíveis aqui. Vamos pra faixa 10, If She Could See Me Now. In the city, I hear the voices of the ancients. They're calling for us. Hear their horses running up Prince Street. 'Cause I'm a mystic, I swim in waters. A mística morreu, eu sou a mística. As faixas se relacionam muito bem, cara. Uma atmosfera mais dark nesta. In the gym, I'm exercising. All my demons, they can keep riding. Yesterday, I lifted your body weight. A temática da academia de novo, e é legal que aqui já não tá no viés negativo. Como não é tudo bom ou tudo ruim. As duas coisas têm 2 facetas.
A produção dessa é uma das mais elaboradas em termos de instrumental. A letra dessa tá muito boa também, a gente vai falar no final. Olha o instrumental pesando, ficando tenso. Algo meio psicodélico. Gente, eu não vejo as faixas passarem. Aqui a gente tem quase 3 minutos de música, de tão envolventes que as camadas, que a forma como as músicas acontecem são. Acho que a gente tem aqui a produção mais interessante em termos de instrumental. A letra é muito boa também. Eu gosto que, ao falar da mística, ela retoma a faixa anterior. E ela fala sobre, eu gosto quando você me machuca, sim, só que ela já fala depois. Oh meu Deus, se ela me visse agora. Então acho que ela fala de um ponto de vista um pouco de superação dessa relação, de como a garota que estava lá presa nessa relação se sentiria vendo ela agora, depois disso, tendo passado por isso. Ela retoma o tema da academia aqui também, da busca por um corpo mais saudável, só que aqui já não é com viés tão negativo. Ela fala um pouco sobre como isso alivia, isso a fazia bem, os exercícios a faziam bem. E tem um verso que eu acho muito foda no contexto dessa era e para além disso. Eu quero trazer literal aqui para vocês. Isso me remete diretamente ao clipe de Man of the Year, olha isso. Espero que você encontre outra estrela, outra câmera, outro tapete vermelho. Quanto a mim, voltarei ao barro. Pode dizer por aí que enlouqueci. Pode ser o sentido literal, né? De que todo esse brilho algum dia vai voltar pro barro. Todos nós temos o mesmo destino final. Só que eu me encaminho diretamente pro clipe de Man of the Year porque ela foi criticada ali quando ela lançou o primeiro single e no segundo também por esses visuais, por quanto alternativos eles eram e contrastar isso, dizendo, espero que você encontre outra estrela, outra câmera, outro tapete vermelho. Acho que é meio que o que as pessoas esperavam dela nos visuais. Um visual mais brilhante, mais impactante, algo digno de estrela, digno de um tapete vermelho. Só que ela foi pro barro do clipe de Man of the Year, nessa era aqui. Então tem esse sentido literal do caminho da vida, né? Do destino final de todos nós e do porquê não vale a pena perder tanto tempo com coisas caras e valiosas financeiramente. Mas tem também um pouco do físico dessa era dela, de não ter investido nas luzes, nos holofotes, e sim voltado ao barro, voltado ao natural. O final desse verso também é muito bom, aí nada de tanta reflexão, mas eu acho um trocadilho legal também dizer: eu expresso minha dor com sintetizador, os corpos se movem como se houvesse espíritos dentro deles. E eu me lembro da galera dançando no clipe de What Was That, esse jeito alternativo, contemporâneo de dançar, não coreografado, e de expressar a dor com sintetizador, porque é tão presente na música dela e ela fala sobre dores, genial. Vamos para a faixa 11, faixa final, David. Oh, dark day, was I just someone to dominate? At the sunset tower, you said open your mouth, I did. Ela tem muito essa coisa de abrir a boca pro cara, né? And what came spilling out that day was true. Why don't we run to the ones we do? I don't belong to anyone. Camadas. Oh, dark day, was I just young blood to get on tape? Olha esse instrumental perturbador. Down me out when it got hard. Uppercut to the throat, I was off guard. Ei! Mistaken for featherweight. Got myself sick again for you. Esse verso. Olha as camadas.
Parece música de final de filme, sabe? Que jeito, em termos de produção, de encerrar o álbum. Interessante o que eles fazem de sensorial com instrumental. Catarse, velho. Nossa, ela se contrasta, se contradiz o tempo todo nas músicas. Às vezes a diferença de um verso pro outro, isso faz tanto sentido, isso deixa o trabalho tão coeso, porque ela começa essa faixa aqui, por exemplo, falando sobre um jogo de ego, de disputa, de ser muito mais sobre a conquista do que sobre conexão. Parece que quando eles chegam nesse lugar, ela fala em um momento, procurando um oponente à altura, algo nesse sentido. Perde o sentido. E isso tem muito a ver com as relações, sobre essa ganância, esse poder pela conquista, e quando conquistado, o alvo já não tem mais o mesmo valor. Só que ela fala sobre por que eu volto para esse cara. E não é uma pessoa só, né? Sobre relações. Por que a gente volta? Por que corremos para as pessoas que corremos? A gente sabe que não vale a pena, a gente já esteve ali antes, a gente sabe que é uma escolha ruim, mas a gente continua correndo de volta para essas pessoas. E por que a gente faz isso? Só que no verso anterior ela fala, eu não pertenço a ninguém. Então, essa liberdade misturada com essa prisão a um sentimento, a uma pessoa, é tudo muito contrastante, muito interessante, e isso perpassa por quase todas as faixas do álbum. Ela encerra aqui falando, será que um dia eu vou amar de novo? Então elucida, evidencia o quanto essa relação machucou. Apesar de ter começado nesse jogo, apesar dela dizer que se sente livre, ela voltava correndo para essa pessoa. Só que é legal porque ela canta de um lugar posterior da maturidade, de entender, de pelo menos já se questionar por que a gente faz isso. Ela não está mais ali dentro dessa relação como ela esteve em outras faixas. Nota 10 para essa faixa, 10 para a anterior também. Acho que esqueci de falar a nota lá, mas nem precisava, né? Acho que eu nunca dei tantos 10 para um álbum, porque que trabalho coeso. Acho que quando o título foi anunciado e a capa, eu me assustei, mas faz muito sentido aqui. É sobre prazer, sobre relações momentâneas, ela fala em current affairs, sobre concessões em razão de autoestima baixa, achar que precisava acontecer daquela forma na hora do êxtase e esquecer de ter um cuidado consigo, com seus planos, superação, de se entender num lugar melhor, amadurecimento. Ela fala ali em Grow Woman sobre o quanto ela se enxerga uma mulher mais madura, e isso passa pela questão da virgindade também. Absurda a capacidade lírica da Lorde aqui, e num artístico, numas produções, na maioria das vezes, enxutas o suficiente para dar o espaço, o holofote que essa letra merece, mas a gente tem grande produção com vocal, em camadas interessantes, em escolhas não óbvias de caminhos melódicos aqui. Um grande trabalho da Lorde. Eu não esperava, pelas músicas que conhecia, que ela tivesse um artístico tão interessante. Talvez o meu álbum favorito do ano, é difícil sentar e cravar isso, mas não senti as coisas que senti aqui em nenhum trabalho até aqui este ano. Um grande trabalho da Lorde, uma grande satisfação reagir aqui junto com vocês. Obrigado por terem pedido. Fica a expectativa para outros álbuns dela. Se vocês tiverem interesse, comentem aí. A gente fez aquela proposta no começo, 2.000 views, eu trago o react ao Melodrama, e aí a gente vai se empenhando para trazer outras reações. Eu não vou esperar muito, porque depois disso aqui eu quero ouvir os outros trabalhos dela. Se não tiver empenho de vocês aí, eu vou ouvir por fora. Vamos pro nosso top 5? Olha, eu tive que ser bem criterioso aqui em avaliar a produção como um todo, música como um todo, porque se fosse levar em conta letras, não dava para fazer top 5 não. A gente tem aqui o pico do Everest de artístico em termos de composição. Vamos pro nosso top 5, difícil fazer, tem faixa que doeu deixar de fora, mas vamos lá. Quinto lugar para mim ficou a faixa David. Quarto lugar, Grow Woman, me contem se é isso mesmo na pronúncia. Terceiro lugar, Clear Blue. Segundo lugar, Shapeshifter. E primeiro lugar, Man of the Year. Só que é uma linha muito tênue entre uma e outra, sabe? A quinta podia estar em primeiro aqui, porque eu as considero boas praticamente nesse mesmo lugar. Eu quero ouvir esse álbum de novo já, ainda hoje vou fazer isso. Acho que esse top 5 pode super mudar, porque
Aí eu quero ouvir as faixas com os olhos fechados, me ater mais a essas nuances, essas camadas para poder avaliar melhor. Mas é meu top 5 hoje. Me contem o de vocês, qual faixa entrou no de vocês, não entrou no meu, qual vocês acham injusta estar aqui. Obrigado por terem ficado até aqui, pessoal. Mais um vídeo inteiro com a gente. Se você ficou esse tempo todo, não é inscrito, se inscreva aí para dar uma força pra gente. Curta o vídeo para ele chegar aos fãs da Lorde, mande para as comunidades de fãs que vocês conhecem para a gente chegar aos 2.000 views e trazer reação ao Melodrama aí. As faixas que eu pulei já tem reação, como eu falei com vocês, vai estar aqui na playlist para vocês, nos comentários, só reações à Lorde dentro dessa playlist. E a partir de agora eu vou passar aqui cartazes dessas outras reações que eu fiz a ela também. Então dê uma olhada aí na música que você mais gosta, o react que você ainda não viu, que você achar mais legal, que combinar mais com você, clique e continue aí com a gente no canal. Um abração, a gente se vê aí nessa próxima reação que você vai escolher agora.